está aí a nossa resposta sobre a pergunta formulada. Cirlei, ela pergunta: qual a idade que a criança pode aceitar a Jesus e ser salva? Tem algum respaldo bíblico? Nós queremos responder à nossa irmã que não há conhecimento de quando a criança passa da idade da inocência para a idade da consciência. Alguns declaram de 3 a 5 anos, mas nós não temos um dado correto que possa dizer que a criança chegou a tal idade, ela deixou a idade da inocência para ter a idade da consciência. Entretanto, nós lemos a respeito de Jesus Cristo. Que idade Jesus é apontado na Bíblia como um adolescente com consciência plena dos seus atos, como também consciência da sua filiação divina. No capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e no versículo 42, diz o seguinte: tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então ele participou aos 12 anos da primeira festa da Páscoa para ele. E no mesmo capítulo 2 de Lucas, quando sua mãe Maria estava preocupada porque não sabia o seu paradeiro, e foram ao templo e encontraram Jesus lá, ela manifestou sua surpresa e diz o texto: quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Jesus tinha plena consciência de que ele estava fazendo o que fazia de acordo com a consciência que ele já possuía com aquela idade. Temos outra pergunta, NQI. É um erro doutrinário chamar Maria mãe de Deus? Maria foi mãe de Jesus homem, mas não de Jesus Deus? Nossa resposta declara com relação à primeira: é um erro doutrinário chamar Maria de mãe de Deus? Sim, é um erro doutrinário. Maria é mãe de Jesus homem. Jesus tinha duas naturezas: a natureza eterna, que ele era igual a Deus em sua natureza divina. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, se Deus é eterno, como acabamos de citar no Salmo 90, versículo 2, e é o caso de Jesus, ele sempre existiu coeternamente com Deus o Pai. Vou repetir: Jesus sempre existiu coeternamente com Deus o Pai. No princípio era. O Verbo estava com Deus, pessoa distinta do Pai, e a sua natureza
eterna, e o Verbo era Deus. Então, como Deus, ele sempre existiu, como ele poderia ser, como Maria poderia ser mãe de Deus, no caso de Jesus, se Jesus, como Deus, sempre existiu e é um ser incriado. Não é possível. Agora, ele, diz o texto de João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse particular, quanto à natureza humana de Jesus, Maria era mãe do corpo humano do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, para resgatar ou remir os que estavam debaixo da lei. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Consequentemente, é fora de propósito, fora de orientação bíblica, chamar Maria de Mãe de Deus. Temos aqui uma senhora, Maria Aparecida, que se declara católica, e ela diz o seguinte: hoje em dia as pessoas estão muito violentas, como, por exemplo, fatalidade de discussões no trânsito no final da semana passada. Isto ocorre porque Satanás tomou conta dessas pessoas, ou porque as pessoas não têm Deus no coração. A situação que estamos vivendo hoje, ela é cumprimento de profecias bíblicas. Capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo dá a característica dos homens dos nossos dias. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. O caso aqui relatado por Dona Maria, dessa discussão redundando em uma pessoa que pega um pedaço de ferro e bate com violência na cabeça de uma pessoa só por causa de que ela reclamou. Isso é coisa indescritível, não se entende. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, até o versículo 4 do capítulo 3 de 2 Timóteo, descreve bem a situação que estamos vivendo agora. O livro de Romanos, capítulo 1, também aponta que, pelo fato de o homem estar andando longe de Deus, Deus os entregou, Deus os abandonou às paixões infames. Então diz o resultado dessa situação: porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,
Também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, enganos, malignidade. Aqui está a característica, repito, dos nossos dias. E então, respondendo a nossa prezada ouvinte Maria, que as pessoas não têm Deus no coração. Afastaram Deus, não querem saber da sua vontade, não o respeitam. E aí estão as consequências. Estão semeando e estão colhendo, porque de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, também ceifará. Temos aqui Maria José Santana. Ela frequenta a Igreja Sino de Belém e quer passar para a Assembleia de Deus. Pergunta a opinião do pastor. Eu quero dizer que a senhora não erra em passar para a Assembleia de Deus. E por quê? Porque é uma doutrina que existe nessa igreja Sinos de Belém, que é apontada na Bíblia como imprópria. Diz no capítulo 4 de 1 Timóteo que nos últimos tempos apareceriam pessoas que proibiriam o casamento e ordenariam a abstinência dos alimentos. Ora, o casamento é um preceito divino. Está lá no livro de Gênesis 2:24. Deixará o homem, o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, serão dois uma só carne. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: o casamento seja por todos honrado. Como é que existe uma classe de pessoas nessa igreja, Sinos de Belém, conhecida como a classe das primícias, e quem integra essa classe, ela faz não sei se um voto de permanecer solteira, não se casar. Por isso, citando o livro do Apocalipse 14, versículo 1 a 3, declara que os 144 mil não se contaminaram com mulheres. E interpretando estas mulheres no sentido literal, diz então que os que pertencem à classe das primícias não devem se casar. Na verdade, o texto de Apocalipse 14, 1 a 3, está falando de mulheres no sentido espiritual. Uma mulher chamada virgem é símbolo da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E mulheres outras são tidas como igrejas falsas. De modo que não há razão para a pessoa criar uma classe especial, dizendo que não pode se casar porque pertence à classe dos ungidos. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E nós sabemos que essa proibição de casamento de jovens sempre tem aberto oportunidade para pecados, e na igreja não há razão para uma classe de pessoas assim, a menos que a própria pessoa tenha esse interesse de se manter casto
ou abster-se desse direito de sexo para servir a Deus, como fez o apóstolo Paulo. Mas uma imposição da igreja é contrária à própria natureza. Está em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo aponta essa circunstância. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então aqui está que não deve ser por imposição, mas pela voluntariedade.